A grande parte das pessoas que pertencem aí, né, aos Supremas Cortes da Venezuela ou são parentes ou são amiguinhas do Nicolás Maduro. Então, ou seja, não tem como a esquerda não deixar, ou seja, que a própria oposição não apele, pois é, não tem nem para onde apelar. Ela afirmou ainda que a auditoria começou em 5 de agosto de 2024 e visa produzir uma sentença definitiva sobre recursos e apresentações por Maduro. A decisão será final e obrigatória, pois os tribunais de máxima instância judicial estão questionando as eleições. Pois é, galera, apresentados somente fatos por Maduro, a oposição não quiseram falar nem citar e, para piorar, não tem como apelar aí, no caso, a oposição. Vai ter que tomar conta com as próprias declarações da corte, a gente pode dizer assim, Suprema Corte da Venezuela, que por algum motivo é controlada pelo Nicolás Maduro. Nossa, gente, que democracia. Pois é. E assim, falando de democracia também, a gente tem a base de hipocrisia, né? Democracia e hipocrisia. Parece que até rima quando a gente fala do governo brasileiro. Porque a nota que o PT conseguiu soltar, gente... Sobre eleições na Venezuela. Que nota terrível, tá? Aí coloca o PT saúde o povo venezuelano pelo processo eleitoral corrigido nesse domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornalista pacífica e democrática e soberana. Temos aí certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que aprovou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba em prazo de termos de revisão na Constituição da República Bolivariana da Venezuela, importando que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. O diálogo mais pacífico a gente pode ver, né, que, aliás, terminou com gente morta e gente presa. E, aliás, o PT colocou assim que, de certa forma, estão apoiando tudo que o Nicolás Maduro está fazendo. Isso, para mim, é hipocrisia, né? Não democracia. Mas, assim, né? Não podemos dizer muito sobre isso, porque quem vai falar hoje é você nos comentários. Então, já prepara para deixar aí nos comentários sobre esse tema caótico que vocês acabaram de ver, que é o governo Lula inventando moda e apoiando ditaduras. E como eu disse para vocês que a gente ia citar a Venezuela, ia falar de eleições rapidamente, só para lembrar do que está acontecendo e o que o governo Lula fez em relação à Venezuela, vamos citar aqui um fato bem corriqueiro, mas um fato que, de certa forma, é interessante de se lembrar. Para você que vai votar agora, se prepara que o bicho vai pegar. Então aqui tá algumas dicas do calendário eleitoral. Veja prazos, regras para os eleitores e candidatos. Dica rápido, se caso você queira saber, tá? Se não quiser, você pode pular esse vídeo, provavelmente vai dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, você pula pra frente e assiste as próprias matérias, tá? Mas eu tô trazendo a informação para vocês. Metrópolis. As regras a seguir no ano que ocorrerão as eleições municipais de 2024 estão em vigor. Faltam 2 meses para o pleito, no qual a população escolherá o prefeito, o vice-prefeito e vereadores. E o calendário, que todos os direitos deverão dos candidatos e eleitores terem previsões diferentes da medida em que a data das eleições se aproximam. Cada pormenor está regulamentado pelo Tribunal, pelo caso Superior Eleitoral, o TSE, por meio da resolução número 23.738/2024. Nos dias atuais, por exemplo, a emissão de rádio e televisões já estão proibidas as transmissões de programa apresentando ou comentando por pré-candidatos ou candidatos. Desde junho, agendas públicas de municípios participarão então de inauguração de obras. Além disso, estão aí vedadas a nomeação de exonerações em locais de pleito. As conversões partidárias terminarão em dia 5 de agosto de 2024. Nelas foram decididas coligações, além de candidatas e candidatos e os cargos de prefeito e vice-prefeito e vereador. Agora o prazo de inscrição da Justiça Eleitoral dos nomes de aprovação é de até 15 de agosto. As eleições municipais de 2024 ocorrerão em todo o país, incluindo no Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha. O primeiro turno do pleito será marcado
marcado no dia 6 de outubro e já o segundo turno será no dia 27 de outubro. Caso necessário, os municípios com mais de 200 mil eleitores e eleitoras, a votação será aberta a partir das 8 horas, considerando-se o horário de Brasília, que é encerramento, então, às 5 horas. Dia 19 de dezembro é o último para a diplomação dos eleitos. Pois é. Isso aí são as normas, as regras, as datas da questão eleitoral. Espero que tenha ajudado vocês nessa questão eleitoral, mas assim, tema rápido para a gente trazer e para você que vai ter que votar, assim como eu e todo mundo. Pois é, vamos lá. Temos outros fatos polêmicos que a gente precisa continuar falando, né? E eu já citei para vocês muito sobre as candidaturas. E já que a gente citou também sobre o governo Lula, vamos falar sobre uma polêmica que, assim, percorreu nas redes sociais esses últimos dias. Com certeza foi o Pablo Marçal, né? E, aliás, por incrível que pareça, Pablo Marçal xingou o Boulos de ser aí, né, um cheirador de pó. E, por outro lado, a própria equipe, por exemplo, do Boulos, como o Lula Guimarães, virou e falou: você é um babaca psicopata. E ainda não tô vendo ninguém receber um mandado de prisão em casa, ou seja, domiciliar. A gente pode dizer que quando o próprio Luciano Hang virou e falou assim: você é um esquerdopata, parece que ele ficou preso em domiciliar. Por que agora a situação é diferente? É porque você xingou um marqueteiro, ou então xingou um coaching, ou porque o cara é de direita e não de esquerda? Assistam o vídeo que vocês vão entender. Responde sobre Maduro, que ele é fã, é um comunista de carteirinha, é alguém que é um playboy que tá querendo bancar o pobre e vocês vão demitir vocês tudo da prefeitura, suas camadas de comunistas. Fala aí! Vai perder seus empreguinhos, seus bandos de vagabundo. Eu vou ganhar essa eleição no primeiro turno, esses bandos de vagabundo vão tomar ferro todo dia, vou pra cima com toda a pressão que alguém já viu aqui nessa cidade. Eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada? Por enquanto não. O Boulos é um cara que não responde sobre Maduro, que ele é fã, é um comunista de carteirinha. Pois é, vocês viram as falas que o Pablo Marçal fez contra o Boulos, e aí, devido às suas falas do Boulos, né? Podemos dizer que o Pablo Marçal dá uma floreada ali, mas assim, o cara é empresário, é coach, ele sabe muito bem como florear isso, né, gente? Mas, sempre essa dúvida. Pablo Marçal, Boulos, briga continua ainda sempre aí para as candidaturas agora de São Paulo, né? E assim, a tendência é que isso piore, até pelo menos ao fim disso tudo. E outro fato que foi polêmico, como eu disse para vocês, que a gente não iria parar por aqui com o Pablo Marçal, porque assim, época de eleição, vamos trazer os candidatos e os candidatos que mais se aparecem são o Pablo Marçal. Dessa vez ele conseguiu aí dar uma lacrada muito boa nas jornalistas, principalmente a galera que apoia o PT. No turno. Nós temos 8 milhões de eleitores. Eu preciso de 3 milhões de pessoas que querem fazer o Brasil ir para frente. A Prefeitura de São Paulo não é sobre uma cidade, é sobre o futuro do país. Não vai ter segundo turno. Eu não estou pretendendo chegar em segundo turno. Nós temos 8 milhões de eleitores. Vocês estão vendo, o Pablo Marçal disse que ele não pretende chegar em segundo turno, que ele já vai ganhar o primeiro. Uma coisa eu tenho que dizer, o Pablo Marçal não pertence ao sistema e por não pertencer ao sistema, as chances que ele tem de ganhar são baixas. Mas seria um ótimo candidato, sim, para a Prefeitura de São Paulo. Tirando o Pablo Marçal, a melhor outra opção que a gente tem seria o Ricardo Nunes, que é grandemente apoiado e talvez possa ser o prefeito de São Paulo novamente. E assim, provavelmente seja o Ricardo Nunes ou o Boulos. O Pablo Marçal não tem muita chance de ganhar, mas seria uma opção ótima. Vamos falar de outros temas também para terminar esse vídeo com chave de ouro para vocês. O que acontece? Um comandante da polícia militar, ele fez um apelo a curiosos. Não venham para cá. Pois é, publicado pela UOL Notícias, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Cássio Araújo de Freitas, pediu para que as pessoas evitassem ir no lugar da queda de avião de Vinhedo, em busca de informações e orientação que provoquem que se informem pelas imprensas.
Não venham para cá. É um local de crime que precisa ser organizado. Não venham para o fim de informações. Coletem as informações com a imprensa, disse o comandante de Freitas em declaração em entrevistas coletivas que concedidas por autoridades ao fim dessa manhã de sábado. O que aconteceu? Caiu um avião em Vinhedo, que vinha do Paraná, tá? Infelizmente, todas as pessoas que estavam a bordo morreram. Se eu não me engano, tinha umas 58 pessoas, tá? Infelizmente, uma coisa trágica. Meus pêsames aos familiares que estão aí sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Isso é, infelizmente, uma tragédia muito, mas muito grande mesmo. Que eu esperava que o presidente da República teria feito uma nota um pouco maior, além de 1 minuto de silêncio. Mas o que acontece que é o problema? O avião, ele caiu perto de um lugar onde a gente pode falar residencial de chácaras. E muitas pessoas filmaram a queda desse avião. E como saiu muita coisa na internet de avião caindo, teve gente que foi lá em busca das próprias informações sobre a queda. Um problema imenso, tá? Porque quando você invade um lugar assim, você tem que lembrar que aconteceu um crime, tá? A gente tem que falar sobre isso, que isso aconteceu. É um crime, não se sabe por que a queda, não se sabe o que aconteceu. Então a polícia trata como crime, e sem dizer que é um lugar terrível, porque você vai ver muita coisa ruim que aconteceu lá dentro, tá? Então, resumindo, a polícia falou para deixar eles fazerem o trabalho deles, que de certa forma foi correto. Se as pessoas ficaram entrando lá dentro, vão prejudicar ainda mais o desempenho da polícia, ou seja, vai demorar ainda mais para encontrar corpos, vai demorar ainda mais para você encontrar os vestígios do avião, vai demorar ainda mais para você ter uma análise da situação toda que aconteceu, né? Bem dizer que já foram confirmados, né? Mas, assim, a polícia ainda tem que fazer um processo longo, um processo demorado, que de certa forma as pessoas indo atrás para informações vai atrapalhar aí, né, o próprio trabalho da polícia. Crise. Então não venham para cá a fim de informações. Colete as informações com a imprensa. Outra coisa que é muito importante, que tivemos problemas, já está corrigido, é a presença de drones. Então não utilizem drones, nós estamos com equipamento aqui para tirar fora de ação o drone que não for eventualmente de alguma das agências envolvidas aqui no caso. Pois é, foram as falas deles mostrando sobre o que aconteceu e o respeito que as pessoas precisam ter com a situação. Tanto pela família, né? Vamos falar, tanto pelas pessoas que morreram e até mesmo pela própria equipe que está trabalhando com a situação desse caso, né? Ou seja, um problema que, assim, as pessoas acabam invadindo um pouco o espaço e sendo incômodas com relação a uma situação tão delicada como aconteceu agora lá da queda desse avião em Vinhedo. Pois é, né? Uma situação trágica e que aconteceu e, infelizmente, é uma notícia muito ruim. Mas reconheço o trabalho da polícia nesse ponto, porque eles estão fazendo o trabalho e, assim, a fala dele foi certeira. Foi certeira de todas as formas possíveis, porque não teria como você dizer algo que seja mais coerente. Ou seja, a polícia precisa fazer o trabalho dela e trazer uma solução e uma resposta para o que aconteceu. E as pessoas precisam parar de intrometer com drones e apesar disso, pedir informações para a polícia. Entre em contato com a imprensa. Mas põe o que você achou do nosso vídeo. Se gostou, põe nos comentários. Se não gostou, pode pôr nos comentários também. A gente não importa, não. Qualquer comentário é bem-vindo. Seja crítica ou seja coisa positiva. A gente gosta dos comentários. E daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos, mais vídeos, mais informações para vocês e provavelmente mais conteúdos novos e assim, cheio de energia para você ir assistir bem aí sentado no sofá da sua casa. Um beijo e até daqui a pouco. Parece que o governo Lula hoje conseguiu fazer uma reparação histórica, porque o Lula se encontrou entre a cruz e a espada e teve que decidir entre ser um diplomata e um presidente da República ou ser um amigo de um ditador. E, por incrível que pareça, dessa vez a decisão foi mais bem tomada, porém demorou para ser tomada depois de ataques. E eu tô falando do Ortega, nosso querido mini ditador, e aliás, bem velhinho. E apesar de ser um cara terrível, tem gente que ainda defende. Mas acontece que Lula tem que escolher entre compromissos históricos com populistas autoritários e a democracia. Ou seja, uma encruzilhada muito grande para o governo Lula e que claramente já deveria saber qual resposta era correta para se seguir.
mas parece que ainda gera dúvidas para um governo que se diz tão democrata. E o Estadão põe o seguinte: a crise entre o Brasil e a Nicarágua revelou o tamanho da resistência do presidente Lula em se distanciar dos regimes ditatoriais de esquerda que ele apoia há 2 décadas. Só um pedido irrecusável do Papa Francisco pode mover as balanças do governo em favor da democracia, em detrimento a afinidades ideológicas, ainda assim, com muita hesitação. Pois é, gente. O governo Lula entrando em conflitos mais uma vez. A decisão que era para ser clara depois de um cara fazer uma palhaçada com os brasileiros dentro do seu próprio país, aliás. Porque o embaixador não quis, ir representar um dos seus planos aí mirabolantes de política, ele resolveu arrancar o embaixador da Nicarágua. E depois de um mó tempão, o governo Lula foi responder esse ataque pela primeira vez na vida. Parece que ele tomou uma decisão um pouco mais razoável, que foi tirar, então, claramente, o seu meio que assim, o seu diplomata daqui. Ou seja, o diplomata da Nicarágua acabou de vazar e não temos mais diplomatas ou embaixadores aqui no Brasil. Por incrível que pareça, essa decisão já era para ser tomada desde o início, tá? Ou seja, quando aconteceu o primeiro mandado de Lula e aí para frente. Ou seja, não foi tomada, tá aqui até hoje, pelo menos o seu terceiro mandado. Eu acho que essa vai ser a única coisa positiva que a gente vai ter nesse governo. Mas mesmo depois de fazer isso, ele ainda continua naquela dúvida. Será que a gente apoia? Será que não apoia? Mas aí uma das suas grandes gafes do governo petista. Mas quando a gente fala de gafes, a gente tem que lembrar de outra coisa que aconteceu. E esse vídeo vai ser especial a você, meu querido estudante universitário. De preferência se você for de direito da USP ou de medicina, tá? Porque assim, parece que o corte vai vir agora bem profundo em vocês. Para você que fez campanha do Lula, disse que ele ia salvar as universidades públicas e pichou os banheiros escrito Lula livre, pois é, colega, deu ruim. Após o governo Lula bloquear 1,28 bilhões, as universidades federais prevêem dificuldades, ou seja, pode preparar para você trancar o seu curso, porque provavelmente vai entrar em greve. E assim, a Conexão Política Brasil colocou o seguinte: depois do governo Lula bloquear 1,28 bilhões do orçamento do Ministério de Educação, do MEC, para cumprir as metas fiscais, universidades federais em todo o país já estão calculando o impacto de suas finanças. Reitoria relatam, então, dificuldades previstas com o pagamento de despesas básicas e a manutenção de propagandas de assistências de estudantes, ou seja, assistências estudantis. Eu lembro de um vídeo que eu vi na internet uns dias para trás de um cara que ele era de direita, mas ele entrou numa faculdade federal. E assim, foi bem no início do governo Lula. E ele já dizia que não tinha nem papel higiênico. Pois é, imagina como é que vai ficar agora. Pode se preparar aí, galera da universidade, porque o bicho vai pegar pro lado de vocês. Já fica bem esperto que da próxima vez você não faz campanha pro Lula. Pois é, se você fez, aí toma cuidado, que a situação não tá muito boa pro seu lado, não. E mais uma mentira escancarada, pra quem disse que iria ajudar as universidades federais e que ia fazer um caos imenso, assim, contra esse repúdio que o Bolsonaro trazia. Pois é. Que mentira brasta,